Realidade. Tudo bom, pessoal? Hoje eu vim falar um pouco para vocês sobre realidade. Parece ser um assunto bobo, trivial, corriqueiro, comum, mas o que me chamou a atenção para fazer esse vídeo de hoje foi os últimos acontecimentos na política brasileira sobre dois grupos que são diametralmente opostos um ao outro e que ambos, nos seus extremos, vivem uma não realidade, uma realidade paralela a que as pessoas comuns vivem. Então, assim, de um lado, você tem o extremo de um grupo que olhou para o governo que acabou de acabar e disse assim: esse governo é um governo fascista, é um governo homofóbico, esse aqui é um governo nazista, é um governo genocida, é um governo sexista, é um governo machista. E aí você olha e diz assim: ó, mas ancorado em qual premissa de realidade? Ancorado em qual fato da realidade? Assim, qual lei machista o governo fez? Qual medida provisória que foi nazista? Ou qual aspecto da LOA, do orçamento público, ou de uma normativa que foi sexista ou qualquer outra coisa? Não, não há. É apenas a produção do pensamento do indivíduo que marginalizou ele a uma realidade paralela à que todo mundo vive, infelizmente. E ele está lá, marginalizado nessa não realidade. Do outro lado, diametralmente oposto, está um lado que, mesmo depois das eleições terem passadas e do órgão responsável pelas eleições ser decretado o lado da oposição vencedora, mesmo depois da posse, mesmo depois da diplomação, mesmo depois do ano ter se encerrado, mesmo depois de novos ministros terem sido empossados, olham e dizem aqui, aquele presidente não é o nosso presidente. Alguma coisa vai acontecer de repente e ele vai perder o cargo dele e o presidente que saiu vai voltar novamente para o poder. E você olha e diz assim, mas espera aí, baseado em que você fala isso? Em qual âncora da realidade? Você está ancorado em quê? O que é factível para você olhar para isso e viver como se isso fosse a sua realidade? E absolutamente não há. E as pessoas vivem essa realidade paralela, ou essa não realidade, e elas, por isso, elas brigam, elas se matam, elas se odeiam, porque elas preferem viver sua não realidade e, por isso, trocam farpas e inimizades. E esse fenômeno me chamou a atenção. Por isso eu fiz esse singelo vídeo para poder compartilhar com você essa, talvez, explicação, ou pelo menos lançar luz sobre esse assunto. Olha, a realidade é uma palavra que deriva do latim res, que significa coisa. O professor Olavo de Carvalho ele diz o seguinte, que a realidade, essa é a sua definição, é aquilo que é alheio ao seu pensamento, que existe independente do seu pensamento. Ele ainda diz o seguinte, que a realidade ela pode ser alterada por você, ela pode ser modificada por você, mas ela jamais pode ser criada por você. Tudo aquilo que você pode criar, fazer, alterar, não é de fato a realidade, mas isso parte de uma realidade pré-existente. E há um filósofo muito interessante chamado George Berkeley, que ele diz o seguinte: na época dele existiam duas escolas de pensamento, que eram os empiristas e os racionalistas. Os racionalistas pensavam o seguinte: olha, eu tenho uma teoria do mundo, eu tenho uma ideia, e por conta das minhas ideias, da teoria que eu tenho, eu vou e encontro o que é real. Eu encontro o mundo, eu provo que aquilo existe. Assim era o pensamento, né? Qualquer semelhança com gente que tem uma concepção de ideia ou de ideologia, primeiro para depois sair procurando gente racista, gente homofóbica, gente comunista, em tudo quanto é canto e lugar, gente, sabe? É mera coincidência, não tem nada a ver com essa escola atrasada do século XVII. Mas, enfim, seguindo o vídeo. Tinha esses racionalistas e tinha os empiristas. Os empiristas diziam, não, não é assim. A realidade ela tem que ser encontrada primeiro aqui fora, para depois que eu entender o fenômeno real aqui fora, eu criar uma teoria da sua existência aqui dentro de mim. Então, eu parto do pressuposto de que existe aqui fora para depois explicar aqui dentro de mim. E só há um jeito de eu constatar essa realidade, que é através dos meus sentidos. Então, só existe 5 formas de entender que uma coisa é ou não real: tato, audição, visão, olfato e paladar. Se uma coisa pode ser sentida, né, através desse sentido, isso é real. Se não pode ser sentida, isso não é real. E era exatamente isso que Berkeley defendia.
que uma coisa só poderia ser real se fosse sentida pelo seu sentido. E discordava de um cara chamado Luke. Luke dizia que não, que existia coisas que a gente não podia perceber pelos nossos sentidos, mas que era real, que isso de fato existia. Berkeley, depois de algum tempo, lança um segundo livro, olha que coisa interessante, e ele coloca um novo elemento para perceber a existência, que é Deus. E aí então ele diz assim, de fato, existem coisas que podem existir se a gente perceber. E ele dá um exemplo. Por exemplo, eu, estando na minha sala, percebo tudo que existe na minha sala. Eu sei que isso é real, que isso existe. Mas quando eu sair da minha sala, eu não vou mais perceber essas coisas. Mas ainda assim, elas continuarão existindo lá, mesmo eu não as percebendo. Mas Deus as percebe. Deus é testemunha da existência daquelas coisas lá na minha sala. E assim acontece com o restante do mundo, com o restante das pessoas que eu não conheço, que eu não vejo, das cores, dos lugares, mas que tudo existe diante de Deus. Ele remete a um pensamento do apóstolo Paulo que diz que em Deus existimos e em Deus nos movemos, glória, pois, a Deus. Há outro pensamento bíblico também que diz que todas as coisas existem em Deus e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, esse pensamento de Blackley sobre a realidade diz que ela só é possível a partir da fé de que Deus existe. E a não fé, ou seja, se você não acreditar que Deus existe, tudo que vai lhe restar é você enxergar o mundo de acordo com a sua ideologia, de acordo com o seu pensamento. E aí você vai selecionar ou se limitar em que você pode não enxergar como realidade. Dito isto, eu quero fechar esse vídeo dizendo o seguinte: olha como é fácil a gente alterar a realidade. Suponhamos que eu diga que a minha esposa é maravilhosa. Bom, um grupo vai entender a realidade do que eu acabei de dizer e vai dizer: Bonnie acabou de elogiar a sua esposa. Mas vai ter outro grupo que vai olhar com escárnio e vai dizer: mas que absurdo você acabou de dizer! Como que você fala uma coisa dessa numa rede social? Isso é absurdo! E todo mundo vai olhar e dizer: mas ele disse uma coisa tão legal. Não, não foi legal! Ele disse minha, como um pronome de posse, possessivo, como se a mulher dele fosse a propriedade dele. E ainda ele não usou o nome dela como se ela fosse uma coisa, um terreno, uma propriedade, como se ela fosse, sabe, um objeto. Não, ela tem nome. Ele usou simplesmente o substantivo mulher para se referir a ela, diminuindo a pessoa, despessoalizando. Minha mulher foi uma palavra machista, sexista, e possessiva. Isso é um absurdo que você acabou de dizer. Por que essa pessoa falou dessa forma? Porque ela não enxerga a realidade como ela é. Ela primeiro tem uma ideologia na sua cabeça para, a partir da sua ideologia, tentar enxergar e ver o mundo. E é exatamente isso que a Revolução Cultural fez nos últimos anos na humanidade. Por isso que existem tantas pessoas sensíveis, tantas pessoas que se doem e veem em todos os lugares racismo, sexismo, homofobia, comunismo, capitalismo selvagem, nazismo e todos os ismos e todas as ofensas, e estão totalmente sensíveis e, como dizem por aí, o mundo está cada dia e cada vez mais chatas porque elas abriram mão de constatar a realidade para poder interpretar o mundo a partir da ideologia que primeiro elas conceberam. Isso seja de um lado, isso seja de um outro, isso seja, enfim, de qualquer aspecto religioso, político, identitário ou qualquer uma outra coisa. E voltando a Beckley, o conselho que eu te deixo é: passe a enxergar a realidade a partir da crença e da fé de que Deus existe e aquilo que é real é tudo aquilo que está nu e patente diante de Deus. Jesus disse que se os nossos olhos tiverem luz, enxergarem bem, tiverem boa percepção da vida e da realidade, todo o nosso corpo também teria luz. Tomara que você enxergue a realidade com mais nitidez cada vez mais e mais. Beijo no seu coração.